também o movimento de precessão e alguns detalhes com relação à Terra. Então, começando com a lei da gravitação universal, então sabemos que essa teoria foi formulada por Newton. E o que diz essa lei da gravitação? Que todo ponto de massa atrai outro ponto de massa através de uma força que aponta ao longo da linha que une os dois pontos. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Complicado falar assim, né? Mas então, resumindo, quanto mais massa tem esses dois objetos, mais fortemente eles se atraem, e quanto maior a distância, menor fica essa força. Com esse desenho aqui, a gente consegue ter uma ideia, inclusive aqui está a fórmula utilizada para o cálculo dessa força gravitacional. Então, aqui eu tenho a Lua, que está exercendo a sua força de atração com a Terra, porque ela tem massa, e aqui eu tenho a Terra, tá? Exercendo também uma força de atração para a Lua, porque ela também tem uma massa. Então, como eu calculo essa força de atração? Através de uma constante gravitacional, que vai multiplicar a massa do planeta 1, vamos dizer assim, aqui a massa da Terra, que multiplica a massa da Lua, e isso é dividido o quê? Pelo raio ao quadrado. Lembrem que o raio vem da onde? Do centro até aqui a borda, tá? Então, o raio seria a metade do diâmetro, né? Só lembrando, então, o raio, então, do meio da Lua até o meio da Terra, nós temos essa distância entre os dois corpos. Então, quando eles se afastam, essa força o quê? Diminui. Quando eles estão mais próximos, esse número aqui vai ser menor, então essa força vai ser maior. Então, falando da gravitação aqui, aplicando diretamente a nós. Então, só lembrando que o raio aqui, então aquela distância do centro da Terra. Então, essa distância de 6.000 quilômetros até a superfície, eu vou ter uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Conforme eu vou me afastando da superfície da Terra, eu vou aumentando esse raio, essa distância, vejam que o valor da gravidade vai o quê? Diminuindo, certo? Então, foi essa fórmula aqui que foi, vamos dizer assim, utilizada para o cálculo, que ela é utilizada para cálculo dessa força de atração. Então, aqui eu tenho G, a constante, que foi comprovada então por Henry Cavendish, isso aqui tem um valor com decimais, que é uma constante para todos os planetas, aqui onde nós envolvemos as massas, planeta 1, planeta 2, e aqui a distância, tá? Lembrando que a distância é do raio, ok? Então, essa força gravitacional é sempre de atração, porque na física nós temos forças de atração e repulsão, mas a gravitacional é sempre de atração entre os corpos. E ela não depende do meio onde eles estão, tá? Aqui no caso, por exemplo, eu não tenho matéria entre esses corpos, e sim eu tenho o que? Vácuo, a não ser aqui próximo à superfície da Terra, onde eu tenho o que? A atmosfera. Mas entre esses corpos eu não tenho matéria. E a aceleração aqui da gravidade da Terra, substituindo então essa força aqui, para entender esse cálculo, aonde nós chegamos esse 9,8, eu vou usar aqui a massa da Terra e o seu raio, que seria esses 6.000 quilômetros, então eu chego ao valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então é essa aceleração que todos os corpos são atraídos para a Terra, tá? Aqui próximo o quê? Da superfície. Claro que no nosso caso, se nós jogarmos, por exemplo, uma folha de papel aberta e uma folha de papel de mesma massa amassada, elas vão cair não com a mesma aceleração. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? A atmosfera, certo? Quando eu retiro essa atmosfera, eu retiro essa matéria, eles caem, seja uma bola de boliche ou uma pena de ave, com massas completamente diferentes, elas vão cair exatamente ao mesmo tempo, porque a aceleração da gravidade, essa força de atração, o que é a mesma, tá? Foi aquilo que nós aprendemos lá no primeiro bimestre, onde peso é a força da atração que a Terra exerce aos corpos e massa é a quantidade de matéria, que é o que a gente vê na balança. E falando sobre essa força da gravidade, onde nós temos envolvidos o Sol, a Terra e a Lua, é onde eu tenho o quê? As marés. Então, a maré é uma mudança cíclica que tem no nível do mar.
Então, quando eu tenho esse tipo de maré, significa o quê? Que eu tenho o Sol nesta posição e a Lua nessa ou nessa posição, que aí eu teria o quê? Uma forma perpendicular entre os dois astros, então eu não tenho essa força de atração combinando. Diferente do que ocorre quando eu tenho a Lua aqui e o Sol em seu oposto, ou seja, eu tenho uma linha, né, eles estão de forma alinhada, só que opostos, então eu teria essa maré, ou seja, essa atração, os oceanos, as águas do oceano sendo atraídas, e quando eu tenho essa gravidade máxima aqui agindo, porque eu tenho a combinação da gravidade do Sol e da Lua, eu tenho aqui a maré alta, ou a maré mais alta, né? Que eu tenho uma grande atração da água da superfície da Terra sendo puxada pelas forças combinadas da gravidade do Sol e da Lua. Mas a Lua sempre tem a maior influência, por quê? Porque ela está mais próxima, porque nós acabamos de ver o quê? Que depende do raio, ou seja, da distância entre o centro aqui da Terra e o raio aqui da Lua. Então, como essa distância é menor, essa força gravitacional é maior, mesmo sendo a massa do Sol muito maior, mas a distância é muito maior mesmo. Agora vamos falar sobre basicamente 3 movimentos da Terra. O movimento de rotação, que é feito em 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos, que dá a duração do que? De um dia. E vejam a inclinação que a Terra tem, né? E o movimento de translação, que leva, ou seja, é o período que a Terra leva para fazer uma volta completa em torno do Sol, que levam 365 dias e 6 horas. E aqui um outro movimento, não menos importante, é o de precessão, que é o quê? Lembrando que a Terra tem, ó, essa inclinação, aqui ela está numa forma reta, ok? Ela tem essa inclinação de 23 graus, 27. Então, esse eixo de rotação é quando ela gira em torno do seu próprio eixo de rotação. A gente vai ver com mais detalhes. Então, começando com a rotação. É quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela ocorre de oeste para leste. Dura 23 horas, 56 minutos e 4 ponto, arredondando 1 segundos. E no Equador, a velocidade da Terra é de 465,1 metros em apenas 1 segundo. Então, aqui nessa linha, aqui estaria a faixa do Equador, né? Seria inclinado como a Terra, né? Então, aqui a velocidade seria de aproximadamente 465 metros em 1 segundo. E o movimento de translação? Então, ele é o percurso em que a Terra faz ao redor do Sol, só lembrando que essa órbita aqui é elíptica e não circular. Ela tem duração, então, de 365 dias e 6 horas. E a Terra se locomove ao redor do Sol em uma velocidade de 30,2 metros por segundo. Isso varia se ele está mais próximo ou mais longe, porque existe diferença nessa distância, tá? Que nós chamamos de periélio e afélio. Mas o que é importante nós sabermos aqui? Como são 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos eu tenho um acréscimo de 1 ano, que nós chamamos de ano bissexto, como é esse ano que nós estamos. Então, esse ano nós acrescentamos um dia a mais em fevereiro, então nós tivemos 29 dias em fevereiro, para quê? Para compensar essas 24 horas que em 4 anos são somadas. Então, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, onde é acrescentado um dia a mais. Então, nós teremos esse ano 366 dias. Agora, a influência desse movimento de translação e inclinação da Terra nas estações do ano. Então, as estações ocorrem por conta da rotação, esse eixo de inclinação, ó, vejam aqui, esse eixo de inclinação da Terra, porque nós estudamos sempre a Terra de uma forma plana, principalmente quando analisamos mapas, mas ela é o que? Inclinada. Então, essa inclinação gera a diferença de luz sobre os hemisférios norte e sul. Por exemplo, nós aqui vamos chegar agora no dia 22 de junho, nós vamos ter o solstício do que? De inverno, quando nós teremos o que? O dia mais
curto do ano. E a noite o quê? Mais longa. Então haverá diferença entre as horas de dia e noite. É o que nós já percebemos, que agora, por exemplo, hoje dia 15, a gente teve um pôr do sol em torno do quê? Por volta das 6 da tarde. Quando chegar no dia 20, desculpa, esse ano é bissexto, 22 de junho, nós teremos o solstício de inverno. E lá no hemisfério norte teremos o quê? O solstício de verão. Então é aqui onde nós temos essa irradiação solar, quantidade de luz chegando em maior ou menor quantidade. E quando nós temos as estações de primavera, aqui 23 de setembro, e o outono, nós temos o equinócio. O que quer dizer o equinócio? A duração do dia, das horas de dia e noite, elas se equivalem em 12 horas. Então nós temos solstícios de inverno e verão, varia hemisfério norte e hemisfério sul, e equinócio de primavera e outono, onde nós temos a duração do dia e noite, horas de dia e noite iguais. E a precessão? Então é o movimento do eixo da Terra girando em torno do eixo da eclíptica. Quer dizer o quê? Em torno do eixo em que ela tem em torno dela. E essa duração desse movimento até que ela faça uma volta completa dura aproximadamente 26 mil anos. Então nós não percebemos essa diferença. Apenas um astrônomo, ao analisar as estrelas e as suas posições, ele consegue perceber essa variação, que é realmente mínima por conta da posição o quê? Das estrelas e dos outros planetas, tá? Então ela se manifesta de um eixo norte para sul da Terra e ela é causada pelas forças o quê? Gravitacionais. Porque lembram que a Terra ela tem o formato de geóide, não é esse formato perfeito, arredondado. Então eu tenho maior quantidade de massa onde? No Equador. Então é aqui em que o Sol atrai com maior força o quê? Essa parte central da Terra, onde tem mais massa. Então ele faz o quê? Essa variação e produz esse movimento de precessão, que é como se fosse um peão girando. Então aquele movimento do peão, porque lembrando que o peão ele tem mais massa, um pouco acima do seu centro, então ele faz aquele movimento de rotação em torno da sua própria rotação. Então esse é o movimento de precessão, mas para nós é imperceptível. E para finalizar, eu só queria mostrar para vocês e passar alguns pontos com relação à esfericidade da Terra. Quer dizer o que? A Terra é redonda? Sim, a Terra é redonda. Como nós percebemos isso? Quando nós observamos um barco se distanciando da Terra, nós vemos que ele vai ficando cada vez menor. Isso é uma característica do quê? Dessa continuidade arredondada da Terra. Porque se isso fosse plano, isso haveria diferença? Não, tá? Porque ele vai se afastando e nós vamos enxergando o que? Só as partes mais altas. Se tudo fosse plano, nós continuaríamos vendo o barco na sua totalidade, mas um tamanho só diminuto. E as estrelas? Quando nós percebemos estrelas, elas são diferentes quando nós olhamos do hemisfério sul e do hemisfério norte. Nós não conseguimos ver as mesmas estrelas em um hemisfério e no outro, claro que na mesma época. E quando nós também vemos um eclipse, principalmente um eclipse quando a Terra está entre o Sol e a Lua, e a Terra projeta a sua sombra na Lua, então nós percebemos o que? O seu contorno arredondado. Da mesma forma, quando subimos em uma árvore, quanto mais alto estamos, nós conseguimos ver as partes só o quê? Mais altas, mas eu consigo, por exemplo, subir aqui na Torre da Telepar em Curitiba e consigo ver o litoral? Não, porque eu consigo então perceber o que? O contorno. E quando fazemos uma viagem então ao redor do mundo? Quando nós temos aviões supersônicos que voam numa altitude muito maior, a gente consegue ver um contorno. Esse contorno, claro que não tão evidente, mas um contorno arredondado pela janela. E na diferença de sombras? Isso foi já visto já na Idade Antiga, quando um pensador
ele comparou de 2 pontos da Terra com distância conhecida, não tão distante, e ele percebeu que a diferença da sombra. E se tudo fosse plano, isso que não ocorreria. Então bora lá fazer os exercícios e a gente discute mais um pouco isso na aula online.